Olá! Hoje nós vamos estudar a sociedade colonial. Para isso, pegue o seu livro de História, abra o da página 33 a 35. Nós vamos entender um pouquinho sobre a caçada aos negros da terra e também vamos entender um pouco sobre a cana-de-açúcar e a escravidão dos africanos. Fique atento para que você não perca nenhum conteúdo. Vamos conhecer um pouco sobre a sociedade colonial. Para começar, como você imagina a divisão da sociedade no período do Brasil colonial, hein? Os direitos eram iguais para todos? Que funções as mulheres desempenhavam? Será que elas tinham direitos? Já tinham leis que protegiam as mulheres? Será que todos tinham direito, os idosos, as crianças? Então vamos lá. A sociedade era formada por senhores, donos de grandes proprietários de terras, e os escravizados, que eram sequestrados das suas terras, do seu lugar de origem e levados a trabalhar como escravo em regiões remotas. Mulheres indígenas e africanas, escravizadas, faziam os serviços domésticos, então elas não tinham escolha. E as portuguesas? As mulheres portuguesas vieram formar famílias. Muitas vinham obrigadas para casar com homens que elas nem conheciam, mas elas tinham que vir com a função de ter filhos, de ter uma família. Os bandeirantes eram exploradores que buscavam riquezas e aprisionavam os índios. Então eles exploravam as matas, derrubavam matas em busca de riquezas. E para esse serviço pesado eles precisavam de trabalhadores escravizados, que nos primeiros escravizados foram os índios. Uma observação: nesses grupos com os bandeirantes, haviam índios escravizados que eram encarregados dos combates e da captura de outros indígenas. Vejam só, eles acabavam sendo responsáveis de capturar outros índios. Muitos mamelucos também acompanhavam os bandeirantes como iguais e intérpretes por conhecerem o sertão e a língua geral. Mameluco era uma expressão usada para os nascidos de branco com índio, então eles se pareciam um pouco mais com os portugueses, eles andavam com os portugueses como iguais, e eles eram usados para poder ajudar a explorar o sertão, porque eles tinham um conhecimento do sertão, que é um tipo de vegetação bem difícil, e conhecia a língua dos seus moradores. Então isso facilitava os bandeirantes a explorar o sertão. Curiosidades sobre a formação do povo brasileiro. Vamos conhecer agora algumas palavras que não são mais utilizadas, mas dentro da história elas estão presentes. A palavra bandeirante. Quando nós não conhecemos o significado de uma palavra, nós buscamos o significado no dicionário. Nós temos o dicionário físico, que é o livro, e temos o dicionário online, que é o virtual dicionário online. Então vamos lá. A palavra bandeirante, que tanto tem sido usado dentro do contexto histórico. Significa participante de uma bandeira ou uma expedição, destinada a explorar minas ou apresar índios. Também significa escoteiro feminino. Então vejamos, os bandeirantes eles foram exploradores que eles foram contratados para encontrar terras e riquezas e escravizar os moradores daqueles locais onde eles chegavam e colocavam as suas bandeiras. Essas bandeiras representavam o rei a que ele servia. Por isso era chamado de bandeirantes, eram expedições. E com essa expedição iam escravizados índios, escravizados negros e também iam várias pessoas que tinham interesses em encontrar novas terras para ali fixar e fazer moradias. Temos também um ponto de vista étnico.
Povo brasileiro é resultado de mestiçagem. O que é mestiçagem? Vamos usar algumas palavras que elas não são mais utilizadas no dia de hoje. Não se fala mais. Quando se juntava, quando tinha o fruto de uma relação, nascia uma criança que foi de uma relação de branco e negro, ele era considerado mulato. Quando nascia uma criança que era descendente de índio e branco, era chamado mameluco. Quando nascia uma criança de um relacionamento de um negro e um índio, era chamado cafuzo. Hoje essas expressões elas não são mais utilizadas porque elas são consideradas ofensivas, depreciativas. Por isso não se usa mais a expressão mulato, mameluco, cafuzo, mas nós conhecemos músicas mais antigas que usam essas expressões, mas atualmente não usamos mais. Mas nós estamos citando para mostrar a formação da mestiçagem do povo brasileiro, que nós somos uma mestiçagem, uma mistura de várias raças, brancos, negros, índios e pessoas de outras nacionalidades. E assim formou o povo brasileiro. Toda vez que você estiver estudando e não compreender o significado de uma palavra, você vai no dicionário e você faz uma pesquisa, tá bom? Agora vamos falar um pouco sobre cana-de-açúcar e escravidão dos africanos. Tudo isso iniciou no século XVI ao século XVII. Vamos ver o boom que aconteceu nesse período. Primeiro, nós tivemos o desenvolvimento da cultura de cana-de-açúcar nas capitais de Pernambuco e Bahia. Foram os dois estados que mais tiveram produção de cana-de-açúcar. E você pensa, mas para que tanta cana-de-açúcar? Olha, o nome açúcar já está dizendo, para produzir o açúcar. Esse açúcar que você toma com seu cafezinho, no seu leitinho, é produzido da cana. Então, para ter bastante açúcar, tinha que produzir. E os dois estados mais responsáveis que tinham a maior quantidade de plantação era Pernambuco e Bahia. Nesse período também, iniciou a construção de engenhos para produzir o açúcar, ou seja, como tinha uma grande procura de pessoas para comprar açúcar, tinha que se construir as fábricas. As primeiras fábricas eram os engenhos. Aqui ao lado nós temos uma imagem mostrando grupo de trabalhadores no engenho, mostrando como era o dia a dia desses escravos. Então, muitos engenhos foram construídos em várias fazendas. Para isso, iniciou também um processo de exportação de açúcar para a Europa, ou seja, o açúcar que era produzido aqui no Brasil era vendido, levado para a Europa. Mas também começou a acontecer nesse mesmo período a importação da Europa de mudas de cana-de-açúcar, ou seja, saía do Brasil o açúcar e vinha para cá as mudas, as plantinhas menores de cana e os equipamentos e muitos produtos do cotidiano. A Europa vendia as mudas, vendia os equipamentos e os produtos que eram usados no dia a dia, porque aqui não tinha mercantil, aqui não tinha fábrica de tecido, não tinha fábrica de produção, só açúcar. Os escravos eram os responsáveis pela produção dos engenhos. Quem trabalhava nos engenhos eram os escravos. Navios negreiros eram usados para traficar negros do continente africano. Então vinham muitos navios, eram chamados de navios negreiros, que traziam negros sequestrados do continente africano para serem explorados, escravizados pelos senhores de engenho. Os índios eram chamados de negros da terra, porque também foram escravizados pelos colonos e eram originários do Brasil.
Quando os portugueses chegaram aqui, os primeiros a serem escravizados foram os índios. Por isso, eles eram chamados de negros da terra. Depois, os negros africanos começaram a ser traficados para cá em navios negreiros. Uma história muito triste, de muita dor. Vamos conhecer um pouco o funcionamento de um engenho. Os engenhos eram latifúndios monocultores, isto é, grandes extensões de terra onde se plantava quase que exclusivamente cana e se produzia açúcar em larga escala. Logo à frente nós temos a Casa Grande. A Casa Grande era a sede da fazenda e residência do senhor de engenho e de sua família. Nós estamos vendo uma escrava descendo o degrau com um cesto na cabeça. Aí é a Casa Grande, a sede da fazenda. Logo à frente nós temos o engenho real. Os engenhos localizados junto aos cursos de rios eram conhecidos como engenhos reais. A água era utilizada como força motriz para o funcionamento das moedas. As moendas eram um local onde a cana-de-açúcar era moído para extrair o caldo. Nós estamos vendo um escravo lá moendo a cana. Essa cana moída era levada para a cozinha do açúcar. Onde tem essa chaminézinha preta. Era o local onde o caldo de cana era cozido até se tornar o melaço. Você já comeu melaço? Ele é maravilhoso, muito gostoso. Logo atrás da Casa Grande, nós podemos ver a senzala. A senzala era a moradia dos escravos. Atrás da senzala, nós temos o canavial. O canavial era o local onde os escravos trabalhavam, plantavam. Então, a cana-de-açúcar cultivada no Brasil era do tipo de crioula e levava de 12 a 18 meses para ser colhida. Depois de cortada, ela devia ser processada em 24 horas para não perder seu teor de açúcar. Ou seja, cortava, moía, fazia um melaço para não perder o açúcar. Abaixo do canavial, nós temos o número 1, que é o local chiqueiro ou estábulo. Nesse local ficavam os porcos e galinhas que serviam de alimento ao senhor de engenho e sua família. Cavalos eram utilizados para o transporte. Logo depois, nós temos a capela. A capela era o local onde as missas eram realizadas, nas capelas desse engenho. Na maioria dos casos, os mortos da família do senhor de engenho eram enterrados no interior da capela. Logo abaixo nós temos os trabalhadores livres. Quem eram? Eram técnicos especializados que recebiam um salário por seu trabalho. Entre eles havia o feitor-mor, uma espécie de gerente, o escrivão, que controlava os estoques e fazia a contabilidade do engenho, o mestre de açúcar, que controlava a moagem e o cozimento do açúcar, e o carpinteiro, que fazia a manutenção das rodas da moenda, e o caixeiro barqueiro, que eram os que faziam a venda e o transporte desse açúcar. Logo abaixo nós temos um quadro que mostra do número 1 ao número 6, que ele é onde vai lhe orientar para fazer essas leituras. Então, no número 1 tinha cana-de-açúcar, era cortada e transportada até a moenda. No 2, o caldo de cana era extraído das moendas. No 3, o caldo era cozido em grandes tachos de cobre até tornar-se um melaço. Gente, o cheiro é muito gostoso. No 4, o melaço era coado e despejado em formas de barro. No 5, o açúcar era retirado das formas, batido e seco ao sol. E no 6, depois de seco, o produto era encaixotado e enviado aos portos, de onde seguia para diferentes regiões da Europa. Olha que era um trabalho muito grande, né? Então, nós podemos ver a sequência e acompanhar. Se você já teve a oportunidade de ver como fez cana-de-açúcar, você vai lembrar só vendo este mapa. Se você não teve essa oportunidade, é maravilhoso. Espero que você tenha, tá bom? Mas você pode encontrar tudo isso na internet. Beijo! Vamos falar um pouco agora sobre os navios da morte.
A maioria dos escravos trazidos para o Brasil era de Guiné e da costa de Minas. Até a chegada no Brasil, uma média de 25% dos escravos morriam no decorrer da viagem por causa das péssimas qualidades das embarcações. As condições sanitárias eram também precárias e, às vezes, por naufrágios dos navios. Nós vemos duas imagens. A primeira imagem mostrando a parte interior do navio, onde os negros eram amontoados, eles dormiam no chão, eles passavam dias em alto mar, sem tomar banho, sem tomar água, sem se alimentar, enjoando por conta do movimento das ondas do mar. Eles vomitavam em cima do outro, não tinha banheiro para fazer suas necessidades, eles não tinham como se alimentar. Então, exatamente por isso, os mais frágeis, mais vulneráveis acabavam morrendo. E os escravos, os negros que morriam, eram jogados mesmo das embarcações. E os que chegavam aqui chegavam muito doentes. Então, 25% dessas pessoas que eram sequestradas do seu local de origem morriam na viagem. Ao lado, nós temos um desenho mostrando como era a organização dentro do navio. Você pode verificar onde os negros eram transportados abaixo de toda a mercadoria e em espaços minúsculos. Era muito triste, por isso que era chamado de navio da morte, porque muitos não resistiam a essas condições de viagens péssimas. Nem raça, nem cor. A palavra negro significa escravo, originalmente. Era empregado pelos brancos negreiros para referir-se aos escravos, independentemente da cor ou da raça, ou seja, foi escravo, era chamado de negro. Os escravos índios eram denominados negros da terra, para identificá-los dos escravos de raça e cor preta trazidos da África. A mestiçagem entre índios, brancos e pretos deu origem a nós, o povo mestiço brasileiro. Então, nós somos mestiço, nós temos no nosso DNA todas as raças, os índios, os negros e os brancos. Que bom, né? Agora é a hora da atividade. Veja bem, nós temos ao lado o mapa do Brasil mostrando todas as etnias, a nossa base cultural. Somos formados de vários povos, então nós somos uma cultura brasileira miscigenada. Nós não temos motivos para estar dando ênfase ou importância a preconceitos ou tratar alguém por ser diferente de nós. Tá certo? Pense nisso. Bom, leia o texto atentamente da página 33 a 35. Você já ouviu a explicação, você vai pegar o seu livro e você vai ler em voz alta para facilitar e melhorar ainda mais a sua compreensão. Depois você vai responder as questões das páginas 34 e 35 para mostrar o que você entendeu. Então, você pega o seu livro e você vai ter um momento maravilhoso de aprendizagem. Leia a agenda, siga as instruções e bons estudos!